Beleza, vamos falar sobre o meu ateísmo metafísico. Quando as pessoas geralmente ouvem sobre ateísmo, a última coisa que eles pensam é a metafísica. Porque a palavra metafísica está muito associada com algo espiritual, místico, de uma cosmovisão muito associada a pessoas religiosas. Mas, na verdade, o ateísmo associado ao materialismo e a uma visão estritamente cientificista, né? Tem até o termo cientismo, que é o enviesamento pelas ciências empíricas, quando se estuda a realidade, é algo que fracassou. Fracassou porque, num primeiro momento, quando a gente pensa em termos epistêmicos, em termos de conhecimento, a gente vê que a ciência não pode justificar a si mesma sozinha, né? Você precisa de pressupostos metafísicos para justificar a ciência. Então, se você não tem uma crença na verdade, uma crença na existência do mundo externo para além das nossas percepções e coisas desse tipo, você não consegue justificar a normatividade da ciência, ok? Então, muitos cientistas e muitos filósofos da ciência até mesmo vão concordar que é preciso uma metafísica, né? E a humanidade pensou assim pela maior parte da história. Do período moderno, sobretudo com Kant, o século XIX, o século XX, a gente viu uma forte marginalização do pensamento metafísico, assim como do realismo moral, e as pessoas tenderam muito ao niilismo, ao subjetivismo e ao relativismo. E depois que essas visões de mundo, essas formas de olhar para a realidade não tiveram muito sucesso, o que aconteceu? As pessoas foram voltando para o teísmo, para as suas religiões. Hoje em dia está muito na moda você ser um cristão secular, você abraçar uma religião por causa de um pragmatismo confortável para você se sentir bem consigo mesmo, para você encontrar um propósito para a sua vida. Mas o problema é que, como eu disse, ambas essas visões do ateísmo fracassaram, né? De um lado, o ateísmo que tenta fundamentar a moral de uma maneira reducionista a coisas empíricas, a natureza biológica do ser humano, a explicações evolutivas e ao utilitarismo, né? Como se o bem-estar fosse um princípio absoluto para fundar um campo da moral. Foi o que o Sam Harris tentou fazer e a maioria das pessoas consideram que foi um fracasso. Por outro lado, a gente tem esse tipo de ateísmo associado ao existencialismo, que volta ao Nietzsche, que diz respeito a você se tornar uma criatura capaz de criar os seus próprios valores, para superar o vazio da metafísica, o vazio da morte de Deus. Mas isso é impossível, porque a gente não tem esse tipo de ingerência sobre a estrutura da realidade. A gente não pode mudar a estrutura da realidade metafisicamente de acordo com os nossos interesses. A gente pode, no máximo, afirmar, né, uma espécie de sentido para a nossa existência, baseado naquilo que a gente se engaja, no nosso trabalho, nas nossas metas de vida, mas isso não é a mesma coisa do que criar valores. Então, o desafio que o Nietzsche propôs para a gente é um desafio impossível. E por isso que a ideia de se tornar um além do homem é algo impossível. Ele próprio reconhecia que nunca houve qualquer além do homem, tiveram modelos que se aproximaram disso, né? Mas nunca chegou a existir nenhum Übermensch. Então, essas duas propostas de ateísmo, né, de um niilismo ativo, se assim você quiser, e de um consequencialismo, são problemáticas. O que acontece? Em paralelo a isso, os religiosos têm há milênios se apropriado da metafísica clássica. Felizmente, essa não é a única metafísica que existe. Se você está por dentro, a metafísica retornou no último terço do século XX, como você pode ler aí na própria página da metafísica na Enciclopédia de Stanford. O trabalho de Saul Kripke mostrou a existência de verdades necessárias, ele trouxe de volta a noção de essência, né? Eu posso falar sobre isso melhor na segunda-feira, na nossa live de lançamento da mentoria,
Mas a questão é que a metafísica não é uma coisa da qual você se livra como se fosse um par de sapatos velhos, ok? É algo fundamental para você estruturar uma visão de mundo coesa e até para você justificar a sua própria defesa da ciência. Então, a gente pode ver, por exemplo, como que o ceticismo extremo é autocontraditório. Porque o ceticismo, ele precisa ser cético também com relação... O cético precisa ser cético também com relação ao ceticismo. E quando ele faz isso, ele se autorrefuta. Então não funciona. Ok. Historicamente, quando o cristianismo ganhou força na patrística, os filósofos e teólogos cristãos se apropriaram e batizaram os filósofos gregos. Tá? E se você olhar para os platonistas, os filósofos platônicos não cristãos desse período, como o Plotino e o próprio Porfírio, eles não concordavam com essa cristianização do platonismo. Tá? Eles diziam, o nous não é Deus. Isso é uma interpretação falsa. E quando hoje a gente ouve falar de uma possibilidade de um platonismo, a gente também não está dizendo que o filósofo Platão, que viveu há cerca de 2.500 anos, estava certo em tudo que ele falou. A gente está dizendo que ele fundou um tipo de pensamento sobre a realidade que pode fundar a base para um pensamento mais verdadeiro, né? Mas isso não implica dizer que a gente está num mundo imperfeito em comparação a coisas perfeitas de outro mundo, né? Esse tipo de preconceito platônico não faz parte do que eu estou chamando aqui de realismo metafísico ateísta ou de platonismo ateísta. Eu tenho estudado o trabalho do professor Eric Steinhardt, que é um dos poucos que tem desenvolvido essa ideia do platonismo ateísta. E o que isso implica? Isso implica apenas que a realidade consiste, ela contém uma série de leis de diferentes ordens. Existem leis matemáticas, por exemplo. A própria ciência se baseia em leis matemáticas, ou seja, ela precisa das leis matemáticas para funcionar. Então existem leis matemáticas, argumentaremos. Existem leis da lógica, pelo mesmo raciocínio. Isso não significa que a lógica terminou com Aristóteles, ela só começou com Aristóteles. Melhorou com os estoicos, melhorou com Frege e vem melhorando cada vez mais com autonomia nos séculos 20 e 21. Né? Então, à medida que o nosso conhecimento avança em meio ao progresso histórico, a gente se aproxima mais, o nosso conhecimento se aproxima mais das verdades ontológicas, né? Das verdades da estrutura metafísica da realidade. Então, o fato de existirem verdades morais, verdades matemáticas, verdades lógicas, não significa que a gente necessariamente precisa acertar quais são, que deve ser óbvio. Pelo contrário, é um longo aperfeiçoamento gradual ao longo das experiências, né, durante a história. Vamos ver algumas passagens do Eric Steinhardt em um paper chamado Platonic Atheism. Por sinal, ele também escreveu um livro sobre esse assunto, se não me engano, de 2022. O ateísmo platônico é afirmativo em relação à metafísica. Não é materialismo, naturalismo extremo ou nominalismo. Pelo contrário, afirma objetos abstratos e possíveis. O ateísmo platônico é afirmativo com respeito à moralidade. Nega o relativismo moral, o subjetivismo, o ceticismo e o niilismo. Pelo contrário, implica objetivismo moral. Finalmente, é afirmativo com respeito à reverência. O ateísmo platônico apoia uma variedade de formas de piedade pessoal e social. Esse último ponto da reverência eu vou deixar para comentar em um outro vídeo, porque aqui é um ponto de possível divergência entre o que eu penso e o pensamento de Steinhardt. À medida que nossas culturas evoluem, produzimos representações da lei moral. Estas incluem vários códigos morais e legais, de Hammurabi em diante. Também incluem projetos para estados ideais, por exemplo, a República de Platão e a Utopia de More. Na maior parte,
fizemos progressos morais. As nossas representações da lei moral tornaram-se cada vez mais precisas. Mas houve falhas significativas, por exemplo, fascismo, comunismo, fundamentalismo. Vamos ler agora o que ele diz no resumo do seu paper, ok? Tem coisas aqui que eu não concordo, lá para o final você já deve saber o que, mas vamos lá. O ateísmo platônico é um ateísmo afirmativo. Afirma a metafísica e a ética analíticas modernas. O ateu platônico é um realista metafísico e moral. A realidade é legal. A lei inclui as leis da lógica, matemática, realidade e moralidade. Todas as coisas estão sob a lei. Os deuses só existem se a lei permitir que eles existam. A existência de qualquer deus é uma questão científica. E se existem deuses, eles estão sujeitos à lei. Consequentemente, a ciência decide o que os deuses podem ou não fazer. Quaisquer ações de quaisquer deuses podem ser avaliados usando as leis morais. O ateísmo platônico permite que a alma seja definida como a forma do corpo. Permite a vida após a morte através da ressurreição legal em outros universos. Visto que todas as pessoas são iguais perante a lei, os ateus platônicos estão comprometidos com a justiça. Para o ateu platônico, a lei é divina. A projeção de qualquer rei acima da lei é idolatria. O ateu platônico possui um rico sistema de conceitos ateológicos. Piedade, impiedade, escatologia, soteriologia, etc. O ateísmo platônico liberta a religião do teísmo. Então, onde eu discordo com ele é principalmente com relação a essa questão da religião, que pode ser abandonada por completo, na minha visão, e a questão com relação a esses sistemas, esses conceitos ateológicos. Isso é mais complexo, eu também vou deixar para abordar em outros vídeos, ok? Mas eu queria apresentar por completo o pensamento do Steinhardt aqui, né? A despeito de como eu divirjo dele. E com relação à alma, isso é um assunto muito complexo, mas eu garanto para você que o que ele está falando aqui não tem nada a ver com a concepção de alma e de ressurreição que você encontra, por exemplo, no cristianismo, ok? Isso é algo puramente formal, né? A pessoa morre, o que acontece? Ela vira uma forma, né? A informação que dá forma ao seu ser, digamos assim, por mais que não seja materialmente atualizada, não cessa da estrutura ontológica de coisas abstratas. É pura e simplesmente isso. A pessoa não vira um fantasma, não acontece nada, ok? E se a pessoa reencarnar, isso significa tão somente que aconteceu a série de condições necessárias e naturais para que as configurações que deram forma àquela pessoa materialmente se repetissem. E é isso, tá? Não tem nada a ver com vidas passadas, fantasma que entra dentro e possui um corpo, não tem absolutamente nada a ver com isso, ok? O teísmo é, portanto, falso, porque tudo isso é algo que está na própria estrutura da realidade e não pode ter sido criado por um ser pessoal, ok? É impossível que verdades necessárias sejam criadas. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, por sinal, que eu espero que fique pronto até o começo do ano que vem. Porque me parece ser uma posição não só mais verdadeira para o ateísmo, como também muito mais robusta em frente aos ataques teístas, por exemplo. Filósofos teístas como Alvin Plantinga ou William Lane Craig não esperam que um ateu faça esse tipo de reivindicação. O que eles estão esperando é o ateu materialista, que não tem uma boa resposta para a justificação da ciência e tal. Mas essa usurpação da tendência de pensamento, né, da abordagem de pensamento platônico e grega pela cristandade é falsa, ok? E é ilegítima. Se você voltar, por exemplo, para o diálogo de Platão, Parmênides, ou então para o próprio Parmênides, quando ele afirma que, lá inaugurando a metafísica, basicamente, que o ser é e o não ser não é, parte do que ele está dizendo é que o não ser é contraditório consigo mesmo. E isso é um começo para a resposta da pergunta das perguntas. Por que há o ser e não antes o nada? As leis gerais da realidade, elas são eternas. Tá? Elas não podem ter sido criadas, elas não podem não ser. E
E isso requer também, né, essa linha de argumentação, essa abordagem platonista, digamos assim, para o ateísmo, requer que o universo seja infinito, tá? Tanto para frente quanto para trás, no sentido de tempo. Então, isso tem outras implicações sobre outras questões metafísicas, mas eu não vou entrar nisso aqui. O ponto é que muitos dos argumentos teístas dependem da impossibilidade da infinitude. Dependem, por exemplo, de uma causa primeira, como as vias de Tomás, algumas das vias de Tomás. Dependem da criação. Mas argumentando que não houve criação, que o que há é o infinito, é eternidade, então a gente consegue justificar argumentos mais robustos em frente a esse tipo de argumentação teísta. E a matemática, a existência de leis matemáticas, e, por exemplo, a sequência de números infinitos, contribui com isso. Existem leis morais, né? Praticamente todas as civilizações que já existiram acreditaram em certo e errado, de alguma maneira. A visão subjetivista sobre a moral, ou nihilista, é extremamente recente e particular de um contexto histórico da modernidade e da pós-modernidade, se assim você preferir. E isso não significa uma normatividade estrita com relação a modos de existência. Claro que não. Mas isso implica que os valores estão dados na estrutura da realidade, tá? Os realistas morais do intuicionismo, G. Moore, hoje em dia o Michael Hilmer, eles têm ótimos argumentos nesse sentido, né? O Moore vai dizer que a bondade não pode ser reduzida a coisas naturais. Você não pode explicar a bondade com, por exemplo, aquilo que aumenta a felicidade, porque senão vira uma tautologia que claramente não é aquilo que você quer dizer quando você diz que aquilo que aumenta a felicidade é bom. Quando você diz que isso é bom, você quer dizer algo a mais do que a sua própria definição, aquilo que aumenta a felicidade. Ou então aquilo que gera prazer. Aquilo que gera prazer é bom. Aquilo que gera prazer é aquilo que gera prazer? Não. Quando você diz que aquilo que gera prazer é bom, você está querendo dizer algo a mais do que isso. Então, portanto, Moore conclui que a bondade é de uma natureza indefinível e totalmente simples, né? Assim como os números, né? Assim como as cores, né? A vermelhidão não pode ser explicada para além da sua própria natureza, né? Então, existem coisas abstratas, tá? E elas fazem parte da ordem natural do universo. E a estrutura não é criada por um agente pessoal, tá? Que é maximamente amoroso, que é maximamente onipotente, onisciente, desde que não seja contraditório, né, com a sua bondade e tudo mais. Não, tá? Se existissem deuses, eles também estariam sujeitos às mesmas leis. As leis da lógica, as leis matemáticas, as leis morais e as leis naturais, né, que a gente descobre na física. Assim como a matemática não foi inventada, ela foi descoberta. E o mesmo para todas as outras leis. Então, não tem como existir em nenhum mundo possível um ser pessoal capaz de ter gerado a realidade, tá? Não tem como existir em nenhum mundo possível um ser maximamente perfeito e maximamente amoroso, tá? Então, esse âmbito transcendente da realidade do qual eu vim falando, ele não é característico de nenhuma crença teísta, tá? Inclusive, ele é contraditório com as crenças teístas. Bom, eu espero que não tenha ficado muito confuso, eu estou bem empolgado com a escrita desse livro, e se você tiver alguma dúvida, comente aqui nos comentários. Além disso, espero que você tenha entendido a linha geral assim, do raciocínio, né, da abordagem, de que, bom, não existe nenhuma pessoalidade com relação a essa estrutura transcendente, existe apenas uma série de leis que são invioláveis por qualquer tipo de criatura. Então, se houvessem deuses, eles também estariam sujeitos a essas leis, ok? Eles não teriam sido os autores dessas leis, ou essas leis não seriam parte de sua natureza, nada disso. E também, derivando disso, a gente conclui que todas as alegações de milagres ou intervenções divinas são absolutamente falsas. E coisas do tipo seguem a mesma linha. Obrigado por assistir, deixe a sua opinião, considere se tornar um membro e eu espero ver você
na segunda-feira, na live de lançamento da mentoria Academia da Razão, onde você vai poder assistir cursos completos que vão sendo adicionados ao catálogo e participar de um clube do livro comigo, que a gente vai começar lendo Kant toda semana, ok? Por assinatura anual. Então fique de olho e até lá!